Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 10. Salmo de número 10, chamo a sua atenção para este salmo, para a gente pensar juntos sobre o tema, os ouvidos de Deus. Os ouvidos de Deus, Salmo de número 10, nós vamos ler o verso 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Davi escreveu o Salmo de número 10, isso é consenso entre os estudiosos do Saltério. A vida de Davi era uma montanha russa, com altos e baixos. Se a gente quiser conhecer as situações, ou seja, as montanhas e os vales pelos quais passou o rei de Israel, a gente pode recorrer aos livros de Samuel e ao primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis. Nos livros de Samuel e no primeiro capítulo de Reis, nós aprendemos sobre as situações que Davi viveu. Agora, se alguém desejar investigar as emoções de Davi, as alegrias, as tristezas do homem segundo o coração de Deus, a gente tem que ler os Salmos. Os livros históricos nos contam das situações, os Salmos nos descrevem as emoções de Davi. E para conhecermos Davi verdadeiramente, os Salmos, melhor do que qualquer outro trecho, revela quem Davi foi. A leitura dos Salmos nos revela um coração instável, o coração de Davi. Os constantes problemas pelos quais Davi passava não permitiam a Davi períodos prolongados de sossego. É reconfortante isso, irmãos. É reconfortante saber que Davi era um homem de altos e baixos. Porque, infelizmente, contrário do que comumente se pensa, se prega, homens e mulheres de fé, dizem por aí, não enfrentam problemas. Mas a gente olha para Davi e vê que homens e mulheres de fé também pranteiam, choram, passam por vales profundos. Na vida de homens e mulheres de fé não existe só alegria, nem tudo é sempre tranquilo e favorável na vida, mesmo do servo ou da serva de Deus. Agora, os nossos problemas, eles tendem a ficar pior quando Deus parece não estar perto da gente para nos ajudar. Não é verdade? Uma coisa é a gente passar por dificuldades e sentir Deus. Outra coisa, e muito pior, é a gente passar por dificuldades e sentir que Deus está longe. Sentir-se sozinho ou sozinha, não poderia haver coisa pior. A gente ora, nada acontece. A gente pede, não é atendido. A gente suplica e não obtém resposta. Aliás, quem é que nunca pediu, nunca orou e ficou sem ser atendido? Não obteve resposta de Deus. Quem é que nunca sentiu que Deus está longe e que suas orações não passam do teto? É muito comum isso em nossa caminhada com Deus. Todos nós já passamos por esses eclipses da alma, ou seja, onde algo parece se interpor entre nós e Deus. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: será que Deus está longe de nós? Irmãos, por mais que tantas vezes a gente se sinta sozinhos e sinta Deus distante, a verdade é que Deus, Ele nunca se afasta de nós. A última promessa dele aos discípulos no Evangelho de Mateus é que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Isso significa que os ouvidos de Deus estão sempre atentos aos nossos clamores. Por isso que Davi diz no verso 17 do Salmo 10: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas
e atendes ao seu clamor. Agora, quem lê só o verso 17 do Salmo 10, pode pensar que não, mas Davi estava sim passando por muitos problemas quando escreveu o Salmo 10. É até interessante perceber que nós não sabemos quais eram os tipos de aflições. O Salmo 10 não contém um título, como a maioria dos outros salmos, e geralmente os títulos nos dão indicações do período histórico. O Salmo 10 não nos fala quais eram as aflições, poderia ser qualquer uma. Parece que era uma perseguição de alguém muito próximo, ou de alguém de dentro do povo de Israel. Agora, uma coisa é muito clara para nós: o sofrimento de Davi se agravava porque Deus parecia estar longe. Então é nesse contexto de eclipse da alma, de coração sentindo Deus longe, que nasce o Salmo 10, e a gente deve dar graças a Deus que foi assim, porque o Salmo 10 nos ensina uma das lições mais preciosas que um filho de Deus pode aprender, qual seja: os ouvidos de Deus não estão surdos. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações, para as nossas indagações, e também não estão surdos para as nossas intercessões. É isso que o Salmo ensina. Então vamos ver cada uma dessas lições. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Semana passada, estudando o Salmo 9, a gente disse que algumas pessoas creem que Salmo 9 e 10 compõem um salmo só. As justificativas para esse argumento a gente avaliou na semana passada. Se você deseja ouvir, se não ouviu a mensagem, ela está no canal do YouTube, e lá você pode acessar e ouvir. Mas nós cremos, como foi dito, que não é esse o caso. O Salmo 9 é um salmo, e o tema é louvor. O Salmo 10 é outro salmo distinto, e o tema é lamento. Lamento e louvor não compõem o mesmo tema. Quem lê o Salmo 9 e na sequência lê o Salmo 10, verifica de imediato as diferenças. Existe uma bipolaridade aqui. O 9 é lamento, 10 é louvor. Mas isso é edificante. Notar essa bipolaridade no mesmo autor, no mesmo Davi. Ora ele escreve um belo salmo de louvor, momentos depois um belo salmo, só que agora de lamento. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que homens e mulheres de fé ora louvam, ora lamentam, mas eles estão sempre nos pés do Senhor, irmãos. O que caracteriza o cristão não é que a sua vida esteja imune ao sofrimento. Aliás, o Sermão do Monte termina dizendo para nós que a tempestade ela chega sobre todos. A diferença é onde a casa está construída, se é sobre rocha ou se é sobre areia, mas a intensidade é a mesma nas duas casas. O que diferencia um cristão não é que ele esteja imune à dor. O que diferencia o cristão é que seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, sempre ele recorre ao Pai de amor. Como diz uma das músicas da Cassiane, uma das que ela canta, o crente passa pela prova cantando o louvor. O lugar, irmãos, para o crente lamentar não é no Facebook. Eu fico triste quando eu vejo cristãos desabafando no Facebook. O lugar para o crente lamentar não é no WhatsApp, no grupo, não é mandando diretas através de redes sociais. Antigamente era muito comum as ligações.
os bochichos, as fofocas quando o crente lamentava. Hoje as redes sociais tornou mais fácil e mais rápido, e também o estrago é muito maior. Crente lamenta. Não é que crente não lamente, crente lamenta. Só que crente lamenta nos pés do Senhor. É isso que Davi faz. Salmo 10, verso 1, veja comigo. Senhor, por que estás tão longe? Senhor, por que te escondes em tempos de angústia? Veja que ele está lamentando de alguma forma. Ele está inquieto. Ele se sente inquieto pela distância de Deus. Ele se sente inquieto pelo anonimato, pelo silêncio de Deus. E ele diz no verso 2: em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Assim diz a Nova Versão Internacional. Só que a melhor tradução é a que a Almeida Revista e Atualizada fez do verso 2. A versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, vírgula, seja o ímpio apanhado nas tramas deles mesmos. Você percebeu? No verso 1, Davi está perplexo. Senhor, por que estás tão longe? Senhor, por que te escondes em tempos de angústia? Ele está perplexo, ele está inquieto. Mas no verso 2 ele está pedindo. Ele diz: Senhor, seja o ímpio apanhado em suas tramas. É interessante porque Davi não usou o silêncio de Deus para correr da presença de Deus como a gente rotineiramente faz. Deus não fala conosco, Deus não nos responde, Deus não nos atende. Deus faz silêncio e a gente corre de Deus, corre da presença dEle, se decepciona com Deus. Ainda nos meus primeiros meses de convertido, eu tomei conhecimento de um livro que li e tenho ele até hoje. Acho até que já saiu de publicação. O nome do livro é Esgotamento Espiritual, de Malcolm Smith. Não sei quantos o conhecem. E ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: sabe qual é a maior causa de decepção com Deus para o crente? É o crente que lê a Bíblia e ora regularmente. Porque o crente que lê a Bíblia e ora regularmente acaba nutrindo a ideia de que porque ele é fiel na leitura e na oração, Deus tem que ouvi-lo e atendê-lo prontamente. Então é muito perigoso isso. E aqui nós temos Davi perplexo, Davi inquieto, porque Deus parece escondido dele, Deus parece calado. Mas em vez de correr de Deus, ele corre para Deus, ele ora. A aparente ausência de Deus, o silêncio momentâneo de Deus, em vez de afugentar, em vez de repelir Davi, fez Davi buscar Deus ainda mais. Esses momentos da alma, em que a alma passa por horas escuras, Deus não responde, Deus não nos fala mais, são momentos em que Deus está de fato nos purificando e nos fazendo buscá-lo verdadeiramente. Davi suplicou, Davi orou: seja o ímpio, seja aquele que me atormenta, apanhado em suas tramas, diz o verso 2. Qual é a lição desses dois primeiros versículos para nós? A lição, irmãos, é que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Quando a gente sente que Deus está longe, a gente tem que lembrar o coração da gente de que Deus está perto. Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. Deus não é Deus que se afaste. A
presença de Deus é a mesma em todo e qualquer momento. O próprio Salmo 139, o salmista vai dizer que seja no alto, seja no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Então a sensação de distância não é porque de fato Deus se afaste, mas é porque o nosso coração às vezes cria placas bacterianas, digamos assim. Ele mesmo se encapa, ele mesmo se caleja de alguma forma, e a gente então tem a sensação de Deus ter se afastado. Nós precisamos, portanto, lembrar que Deus tem seus ouvidos atentos nas horas de inquietação também. E a melhor forma de nos lembrarmos da proximidade de Deus é como Davi fez aqui, é perseverando em oração, é continuar falando com Deus. Spurgeon dizia que quando ele não sentia vontade de orar, aí é que ele orava e dizia: Deus, reacenda a chama no meu coração, eu preciso começar a orar de novo. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Mas em segundo lugar, os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas indagações. A inquietação de Davi era que ele sentia Deus distante, longe dele, mas como eu já disse, era só sentimento. No fundo, Deus sabia, ou melhor, Deus estava com ele, e Davi sabia disso. Até a gente, inconscientemente, age como Davi aqui. Deus está distante e a gente diz: oh meu Deus, peraí, se ele está tão distante assim, ele não nos ouviria se disséssemos: oh meu Deus. A alma da gente, por mais que a gente tenha noção ou a sensação da distância de Deus, lá no fundo a alma da gente sabe que de Deus não tem como fugirmos. A inquietação de Davi era, como diz o verso 1, por que estás tão longe? Por que te escondes? As indagações no verso 2, por que o ímpio persegue o pobre? Aí ele começa a indagar, ele começa a questionar Deus. E quando Davi aqui descreve o caráter do ímpio, ele faz de uma forma viva. Por que Davi descreve o ímpio da forma como ele o descreve? Mas antes disso, note que esse ímpio, ele não era um ímpio de outras nações, como é o caso do ímpio do Salmo 9. Lá no Salmo 9, versículo 10, os ímpios eram os ímpios das outras nações, dos inimigos de Israel, ao que tudo indica, os filisteus. Mas o ímpio do Salmo 10, nos diz o verso 8, fica à espreita perto dos povoados. É alguém de dentro, é um dos homens ou mulheres de Israel. Gente, fica mais doloroso ainda quando o ímpio é próximo. A gente não costuma se decepcionar quando quem pisa no calo da gente é distante da gente. Claro, os distantes de nós também nos ferem, mas ferem-nos muito mais os de perto. Como Davi vai dizer no outro salmo, aquele que sentava à minha mesa, esse me feriu, esse me traiu. Então Davi está sofrendo porque parece que esse ímpio era alguém de dentro de Israel. E por que Davi optou por registrar com tanta vivacidade o caráter desse ímpio? Sabe por quê, irmãos? Davi quer deixar-nos cara a cara com o mundo real. Davi pinta com cores vivas a dor que todos nós sentimos por estarmos vivendo num mundo caído, num mundo corrompido pelo pecado. E quando Davi descreve o caráter e o coração e o comportamento do ímpio aqui no Salmo 10, ele está dizendo para nós que não existe lugar seguro nesse mundo, nem na igreja, porque até os de perto também nos ferem.
Irmãos, eu já tive a oportunidade de aconselhar, inclusive, principalmente, mulheres que se casaram dentro da igreja, por exemplo. Conheceram seus cônjuges, um dia seu cônjuge dentro da igreja. E que de repente, ao longo da caminhada conjugal, o homem mostrou-se ímpio. Não foram poucas as vezes que eu ouvi choros de mulheres dizendo: pastor, como é que eu não fui perceber a impiedade daquele homem? Não há lugar seguro neste mundo, irmãos, nem mesmo perto dos povoados, para usar a linguagem do Salmo 10, verso 8. Não deveria ser assim, mas até mesmo entre nós, no povo de Deus, a gente convive com mulheres e com homens que nos causam dor, que nos criticam, que nos perseguem, que fazem brincadeiras maldosas, ácidas. Parece que é o que Davi estava sofrendo. Então, indagando a Deus sobre o ímpio aparentemente impune, o que Davi revela sobre o caráter desse ímpio? E aí, começando no verso 2, até o fim do verso 6, Davi nos dá duas características desse ímpio. Primeiro, ele é arrogante. Depois ele mostra que ele é agressivo. A arrogância do ímpio, a gente lê sobre ela nos versos 2 a 6. Olha aí, 2 a 6. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. E ele persegue o pobre, como diz o texto no Salmo 10, verso 2, precisamente porque ele é arrogante. Já fica claro para nós desde o início do Salmo que a atitude agressiva desse ímpio é fruto de um coração arrogante. E o que é alguém arrogante, gente? O Salmo vai nos mostrar o que é um arrogante. Melhor do que a definição de Aurélio é a definição do salmista. Martinho Lutero, comentando sobre esse salmo, salmo de número 10, disse que poucos textos na Bíblia revelam de forma tão nua e tão crua a natureza do coração humano pecador. E olha só, em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, persegue o indefeso. O pobre naquele tempo era fraco, era desnutrido, convalescia. Seja ele apanhado em suas tramas, o arrogante, ele trama contra os outros. Ele se gaba de sua própria cobiça, ele se gaba do seu pecado. É impressionante o ímpio. Se gaba de tantas mulheres ter ficado com ele durante tal noite. De repente, você conversa com a juventude ímpia dos nossos dias, essa é a conversa. Se gabam do número de garotas com quem ficaram, do número de garotas com as quais foi para a cama. O ímpio, o arrogante, ele se gaba do seu pecado. E ele diz: e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Ele é ganancioso, ele quer mais, ele não se contenta. E por que ele amaldiçoa? E por que ele insulta a Deus? Porque de alguma forma ele sente que Deus é quem atrapalha ele de ter o que ele quer. O arrogante, diz o verso 4, em sua presunção, o ímpio não busca a Deus. Agora, por que o ímpio não busca a Deus? O texto continua: não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Verso 5, os seus caminhos prosperam sempre, tudo que ele faz de alguma forma vai bem. Gente, especialmente em momentos de crise como no Brasil, quantos desempregados, quanta gente sofrendo, quanta gente perdendo o pouco que conseguiu conquistar em pouco tempo. Mas parece que se olha para os ímpios e vê que eles continuam prosperando. Não é de hoje isso.
E aí o texto continua no verso 5 dizendo: tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Ou seja, as leis de Deus para o ímpio estão para lá para cima, deixa para lá. Ele desdenha das leis do Senhor. Não faz a menor diferença para ele se as leis do Senhor são de fato justas e verdadeiras. E olha com quem ele conversa, olha a quem ele consulta. Verso 6: pensando consigo mesmo. Ele só ouve a ele mesmo, ele não ouve ninguém, por mais que ele peça conselho. O ímpio, quando pede conselho, ele pede conselho a quem ele já sabe que o que vai ser dito é o que ele quer ouvir. Pensando consigo mesmo, ele diz: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Essa é a arrogância do ímpio. E Davi diz: Deus, o Senhor está longe, o Senhor não vai fazer nada contra esse arrogante. Agora do verso 7 ao verso 11, a gente vê a agressão desse ímpio. O coração arrogante se expressa em atitudes agressivas, e a primeira não poderia ser outra. A primeira atitude é a língua. Muita gente pensa que agressão é tapa, é cinta, é porrete, é revólver. Não, muita gente mata e destrói com a boca. Sua boca está cheia de maldições, de mentiras, de ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Como é que alguém violenta outra pessoa com a língua, irmãos? Com palavrões, com insultos, com mentiras, em autodefesa o tempo todo. Então, a violência e a maldade estão em sua língua. Verso 8: fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas, mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. De novo pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Ele acha que ficará para sempre impune. Irmãos, o ímpio assume no seu coração que não há Deus. Ele ignora as leis de Deus. Ele vive para o seu próprio ventre. Ele agride quem estiver no seu caminho. E Deus com isso? Davi estava sentindo Deus distante, mas não deixou de clamar. Davi, ele indaga a Deus nos pés de Deus. Então a gente aprende que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações, nem para as nossas indagações. E isso nos leva à nossa última lição: os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas intercessões. Importante, irmãos, para quem está inquieto e indignado, mesmo que com Deus, quando você está inquieto com alguma coisa, indignado com alguma coisa, o importante é você não deixar de orar, não deixar de clamar. Porque se não for para Deus que você vai desabafar, você vai acabar desabafando para alguém, falando o que não deveria. E quando a gente não deixa de clamar, quando a gente não abandona a comunhão do Senhor, quando a gente persevera, a gente consegue de novo orar gostoso. É bonito porque o Salmo 10 termina com Davi orando gostoso de novo. Mas por que ele orou gostoso de novo? Por que ele voltou a interceder? Porque quando ele estava inquieto,
ele continuou nos pés de Deus. Quando ele estava indignado, ele continuou buscando a Deus. E aí agora, ele intercede. E aqui no Salmo 10, Davi intercedeu baseado em 3 convicções sobre Deus. Primeira, a convicção da percepção de Deus. Os olhos de Deus atentos, a percepção de Deus. Verso 12 diz: levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás conta. Por que o ímpio age assim? Agora olha o verso 14. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa os ímpios, para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Intercedem aqueles que têm convicção da percepção de Deus, irmãos. Só consegue viver uma vida de intercessão quem é convicto de que Deus enxerga. De que Deus enxerga. Segundo lugar, intercede quem tem convicção da posição de Deus. Olha o verso 15. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Como é que alguém pede isso a Deus? Esse é mais um daqueles trechos dos salmos que os estudiosos chamam de salmos imprecatórios. Essa é a forma poética do salmista dizer o seguinte: o ímpio que não se converte, o ímpio que não se arrepende, não muda de vida, receberá paga na mesma proporção do pecado que cometeu. Então, sempre que você estiver lendo o Salmo e você se deparar com um texto feio, esquisito como esse, como é que alguém oraria na igreja dizendo: Senhor, quebra o braço daquele que me persegue? Espera aí, meu Deus do céu. Como é que você interpreta isso? Lembre-se desse princípio. Essa é a forma poética de se dizer que aquele que não se arrepende, não se converte, não muda o seu caminho, receberá paga igual, na mesma proporção da impiedade do pecado que cometeu. Então quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. A posição de Deus, Deus é rei. Quem tem convicção, consciência da soberania divina, intercede, ora. E em terceiro lugar, intercede quem tem convicção do poder de Deus. Verso 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Existe alguma versão aí que em vez de dizer tu os reanimas, diz tu fortaleces o seu coração? Alguma aí? Porque a ideia é essa, do Deus que tem poder para fortalecer o coração do homem e da mulher abatido ou abatida. Esse é o poder de Deus. Deus é poderoso para nos arrancar do mais profundo abismo de dor e de tristeza. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Espera aí, Davi, você começou dizendo que Deus está longe, que Deus não ouve. Sim, mas porque na minha inquietação eu perseverei, com as minhas indagações eu perseverei, agora eu consigo interceder. Irmãos, é sempre assim. Sabe por que muitos homens e mulheres cristãos não conseguem ser homens e mulheres de intercessão? Porque quando tem inquietações, param de orar.
quando tem indagações, emburram e não falam com Deus. Mas aqueles que continuam crendo na percepção de Deus, na posição de Deus, no poder de Deus, esses conseguem concluir a oração dizendo, como Davi diz no verso 18: defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Ele está chamando de pó aquele ímpio que massacrava os seus. Ele está se lembrando a alma dele de que esses homens são como areia, são como poeira, como pó. E o pó é interessante, com um espanador, com uma pena leve, você consegue limpar o pó. Pó é nada. Irmãos, os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações, nem para as nossas indagações e muito menos para as nossas intercessões. A gente tem que lembrar disso sempre e seguir orando. Na última noite que passou com seus discípulos, Jesus disse algo interessante. João 14:18: não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E de fato, depois que Jesus ressuscitou, ele voltou para os discípulos. Só que depois dessa aparição aos discípulos, ele voltou para o céu. Mas mesmo assim, Jesus não nos deixou órfãos. O que ele diz em João 15:26 é impressionante. Ele diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele, do Pai procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O que a gente aprende com tudo isso? Irmãos, por mais que nós sintamos que Deus está longe, que Ele se escondeu, que não nos responde, isso não passa de impressão de nossas almas equivocadas. A promessa de Deus é de que Ele não nos deixaria sozinhos, não nos deixaria órfãos. Ele prometeu estar com a gente. E a verdade, irmãos, é que os ouvidos de Deus não estão surdos para que não nos ouça. A verdade é que nós, tantas vezes, inquietos e indignados, não paramos para ouvir a Deus, e por isso paramos de interceder. Por isso, e para mim um dos textos mais lindos da Bíblia é o versículo que nós como igreja temos estampados na porta da nossa igreja na 24 de outubro. Isaías 55:3. Inclinai os vossos ouvidos a mim, venham a mim, ouçam e a alma de vocês vai viver de novo. Peraí, eu achava que o Senhor se afastava de mim. Não, nunca. Quem de fato se afasta é você, por causa de inquietação, de indignação. Mas se você der ouvido a mim, se você vier a mim, se você me ouvir, a sua alma vive. Os ouvidos de Deus continuam abertos para nos ouvir, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos faça crer nisso, e nos faça orar, perseverar em oração. Feche seus olhos e gaste agora alguns instantes silenciosamente buscando ao Senhor em oração. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça crer de novo e de novo na promessa de que o Senhor estaria conosco, está conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos tempos.
Faça-nos com essa verdade permanecer intercedendo, orando. Levante os homens dessa igreja para uma vida de oração. Que sexta-feira agora seja o início de um novo tempo entre nós. Homens orando em comunhão, mulheres orando, igreja orando. Que sejamos guerreiros de oração, homens e mulheres de joelhos dobrados. Curvados nós podemos mais, ó Deus. Misericórdia de nós. Os ouvidos do Senhor não estão surdos. Os ouvidos do Senhor nos ouvem. Nós oramos gratos por isso, em nome de Jesus.